por que o Brasil não é a Suíça? A Suíça tem 5 vezes mais milionários que os Estados Unidos e 48 vezes mais que o Brasil. Quando descobri esse número, que 1 em cada 7 suíços era milionário, precisei reler várias vezes. E antes que você diga, mas lá é Europa, calma, porque o que vamos falar neste vídeo não tem nada a ver com sorte, petróleo ou herança. Sabe o que é mais incômodo? A Suíça não tem recursos naturais abundantes, não tem território continental, não tem exército imperial. Tem neve, relógio e disciplina. Então, o que eles têm que a gente não tem? É exatamente isso que você vai descobrir agora. Mas antes de começar, se você gosta de conteúdo sobre finanças pessoais, investimentos, macroeconomia e psicologia do dinheiro, já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o algoritmo a levar esse conhecimento para mais pessoas. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, combinado? No Brasil, falar de dinheiro em casa ainda é tabu. Os pais não conversam sobre orçamento com os filhos. A escola quase não ensina juros compostos. Investimento ainda é tratado como coisa de rico. Na Suíça, educação financeira começa cedo, de verdade. Jovens aprendem sobre poupança, risco e planejamento antes de sair da escola básica. Eles entendem que dinheiro não é só para gastar, é para construir liberdade. Aqui a gente cresce ouvindo: estuda, arruma um emprego estável e seja grato. Lá, eles crescem ouvindo: construa a autonomia, proteja o que você constrói. Mas tem um detalhe que pouca gente menciona. Mais de 60% dos jovens suíços passam por formação técnico-profissional estruturada antes dos 20 anos. Eles entram no mercado de trabalho mais cedo, com renda real e já com hábitos financeiros formados. No Brasil, o jovem começa a trabalhar mais tarde, sem preparo financeiro, e já entra direto no ciclo do consumo por impulso. A diferença começa aos 15 anos e se multiplica, silenciosamente, até os 40. E por falar em multiplicação, o próximo bloco vai mostrar exatamente como o suíço faz o dinheiro crescer antes mesmo de gastar um centavo. Isso vai parecer simples, e mas poucos fazem. Eles não gastam primeiro. O brasileiro guarda o que sobra. O suíço guarda antes de gastar. Em média, 20% da renda vai direto para poupança e investimento. Não é força de vontade. É automático, é cultural, é estrutura. Aqui a lógica é emocional. Promoção, parcelamento, status, recompensa imediata. Lá, segurança primeiro, conforto depois. E tem outro ponto que poucos falam. O suíço médio não ostenta. Existe uma cultura forte de discrição. Riqueza não é exibida, é protegida. Enquanto no Brasil consumo é sinal de ascensão social, na Suíça, estabilidade e previsibilidade são mais respeitadas do que aparência. Isso não é julgamento moral, é consequência matemática. Quem guarda primeiro, reinveste primeiro. Quem reinveste primeiro, deixa os juros compostos trabalharem por mais tempo. E tempo no mercado financeiro é a única vantagem que dinheiro não compra. Agora, e aqui está o ponto que ninguém gosta de ouvir. O estilo é frugalista para subsistir e não necessitar de dinheiro e conseguir poupar demais? Funciona num país onde o salário médio é mais alto? Sim, mas o hábito de guardar primeiro existe independente do valor. Quem ganha pouco e não guarda nada vai continuar sem nada quando ganhar mais. Mas guardar não basta. O próximo bloco vai mostrar por que o suíço investe em algo que a maioria dos brasileiros ignora e que é o maior multiplicador de renda que existe. Bonjour à tous et bienvenue dans notre cours. Aujourd'hui, nous allons explorer les merveilles de la littérature classique. O suíço investe entre 5 e 10% da renda anual em desenvolvimento pessoal. Não estamos falando de diploma, estamos falando de habilidade de alto valor. Cursos técnicos, especializações, idiomas, atualização constante. A mentalidade é simples e brutal. Minha capacidade de gerar renda é meu maior ativo.
No Brasil, muitos tratam educação como algo que termina na formatura. Parou de estudar, parou de evoluir, parou de aumentar o próprio valor de mercado. E aí a renda fica estagnada, e sem crescimento de renda não existe crescimento de patrimônio. Resultado prático: alta qualificação, salário maior, capacidade de poupança maior, investimento maior, patrimônio maior. No Brasil, o ciclo muitas vezes é o inverso: baixa qualificação, baixa renda, consumo financiado, endividamento. Não é julgamento, é estrutura comportamental que pode ser quebrada, mas só quebra quem decide quebrar. E por falar em decisão, o próximo bloco toca no ponto mais doloroso de todos, a aposentadoria. Porque enquanto o suíço constrói a dele ao longo de décadas, o brasileiro muitas vezes só percebe o problema quando já é tarde demais. Antes de continuar, uma pausa rápida. Se você trabalha, ganha relativamente bem, mas sente que está sempre no limite, isso não é falha pessoal. É exatamente o que está acontecendo com a classe média. Clique no QR Code da tela. Escaneando, você agenda uma conversa de graça com um consultor financeiro, só para entender sua situação e organizar um plano específico. Não é para todo mundo. É para quem percebeu que continuar do mesmo jeito não é mais uma opção. Aposentadoria não é esperança. Na Suíça, o sistema de aposentadoria é construído sobre 3 pilares: Estado, previdência ocupacional obrigatória e previdência individual voluntária. O terceiro pilar, o individual, é fortemente incentivado fiscalmente. As pessoas acumulam patrimônio de forma ativa ao longo de toda a vida. Elas não dependem exclusivamente do governo, elas planejam. No Brasil, a mentalidade predominante ainda é: eu pago o INSS, então está resolvido. Só que a expectativa de vida aumenta, o custo de vida aumenta, e depender exclusivamente de um sistema público sobrecarregado é um risco real. Na Suíça, metade dos idosos tem mais de 100 mil francos em ativos líquidos. Isso dá autonomia, dá tranquilidade, dá escolha. No Brasil, muitos só percebem o problema aos 55 anos, quando os juros compostos já não têm tempo suficiente para fazer milagre. A diferença não está na renda, está na antecipação. E antecipação é uma decisão, não é um privilégio. Agora, uma pergunta justa. E os Estados Unidos? Eles também produzem muitos milionários. Então por que a Suíça ainda está à frente? A resposta vai mudar a forma como você pensa sobre riqueza. Os Estados Unidos têm cultura forte de investimento, mercado de capitais desenvolvido, incentivos ao empreendedorismo e sim, produzem muitos milionários, mas também produzem muito endividamento. We are so happy to be here together. Yes, family time is the best. A família americana média carrega dívidas significativas de cartão, estudante e hipoteca. O americano assume mais risco, pode enriquecer mais rápido, mas também pode quebrar mais rápido. A Suíça joga outro jogo: menos risco, mais consistência, mais previsibilidade. Não é sobre ganhar rápido, é sobre não perder ao longo do tempo. E essa diferença, décadas de não perder, décadas de acumular sem glamour, é o que gera um dos maiores índices de riqueza per capita do planeta. Não é emoção, é repetição disciplinada. Se você quiser conhecer essa história completa de transformação geracional, eu conto mais detalhes no meu livro Um Amanhã Diferente, disponível na Amazon em mais de 14 países. Fechamento. A diferença entre o brasileiro médio e o suíço médio não é inteligência, é disciplina. Não é sorte, é consistência. Então a pergunta real não é por que o Brasil não é a Suíça. A pergunta é: você vai continuar vivendo como a média do Brasil ou vai começar a agir como a média da Suíça? Porque o país não pode mudar, mas o seu comportamento pode. E isso muda tudo.